Olá, estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo no programa de hoje a honrosa presença de Sua Excelência, o Dr. Marcelo Pedroso Goulart, que é promotor de justiça na comarca de Ribeirão Preto. O Dr. Marcelo é professor universitário, mestre em Direito, especialista em Direito Ambiental e Direito da Sociedade de uma forma em geral. Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Nosso Direito. É uma honra tê-lo aqui na nossa instituição, na Uniara. O senhor que está vindo para participar do nosso ciclo, da nossa semana de debate jurídico aqui, que é a nossa 37ª Semana Jurídica. E o tema do senhor é sobre essa questão da função social do imóvel de uma forma em geral, especialmente o imóvel rural. O que o senhor poderia falar a respeito desta questão que o senhor estará aí debatendo com os nossos alunos em breve? É um tema importantíssimo, né, e pouco conhecido por parte da sociedade em geral, né? Ainda se tem a ideia que o direito de propriedade é um direito absoluto, né? E desde o final do século XIX que essa ideia já não prevalece mais, né? Inicialmente em razão da doutrina social da Igreja, dos ideais socialistas, e depois com o estado do bem-estar social, durante o século XX, as constituições consagraram o princípio da função social da propriedade, né? Sobretudo em relação ao imóvel rural, isso é muito claro, muito explícito, né? O Brasil, desde a Constituição de 1934, consagrou esse princípio, e esse princípio foi explicitado na Constituição Democrática de 1988. É um tema com o qual eu trabalho diariamente, como promotor de justiça do meio ambiente, tratando das questões agroambientais. Evidentemente que eu faço análise da situação de cada imóvel rural e verifico se esses imóveis estão cumprindo a função social, né? Existem vários requisitos que caracterizam a função social, e o descumprimento de um deles pode levar, inclusive, à desapropriação do imóvel rural para fins de reforma agrária. Perfeito. Né? Só para que então, o nosso telespectador possa entender bem, doutor Marcelo, não é porque está na Constituição que o direito de propriedade, então, é preservado, o sujeito é dono daquilo, mas ele não vai fazer daquilo o que ele bem entende. Não é bem assim. Hoje há toda uma mudança. E nós estamos vendo, por exemplo, a crise de alimentos, né? O mundo todo passando por isso, e na nossa região, especialmente, nós temos verificado um grande crescimento na questão da produção do etanol, do álcool, né? Quer dizer, qual é o custo de saúde, qual é o custo de bem de vida para todos nós dessa situação toda que estamos verificando no mundo e também aqui no Brasil, na nossa região. Isso é bastante importante de ser discutido, inclusive para com os alunos do curso de Direito, né? Exatamente, porque isso incide no dia a dia do trabalho do Ministério Público, isso vai redundar nas decisões judiciais, advogados vão ter que se especializar nessa área. Então é um tema fundamental, importantíssimo, que as faculdades devem dar um destaque especial. Nós vivemos aqui numa região canavieira, uma região de monocultura. O nosso padrão de produção agrícola descende do modelo da segunda revolução agrícola, que vem de meados do século XIX. Antigo, né? Bem antigo, né? Que teve o seu auge na década de 70 com a chamada Revolução, entre aspas, Verde, né? E esse padrão de produção agrícola é baseado na concentração da propriedade, no latifúndio, na monocultura, na agroquímica, né? Na motomecanização e na geração de desemprego. Então, é um padrão de produção agrícola que é altamente concentrador. Isso é negativo. Sem dúvida. Isso viola, inclusive, o projeto democrático da Constituição de 1988. Ele é concentrador, porque a partir do momento que a monocultura exige economia de escala, os pequenos e médios proprietários não têm condição de competir, ou eles vendem a terra, levando a concentração da propriedade jurídica na terra, ou se submetem a contratos de arrendamento, ou parceria, né, gerando aquilo que nós chamamos de concentração da propriedade econômica da terra, uma vez que é a grande empresa rural que vai se beneficiar daquilo que é produzido nessa terra e não o proprietário propriamente dito. Então, esse é um problema. Ao concentrar a propriedade, evidentemente, concentra renda, concentra riqueza. De poucos, né? E a concentração de renda e riqueza leva, por sua vez, à concentração do poder político. Né? Enfim, esse processo é concentrador,
gerador de desemprego, porque a mecanização é algo inerente a esse padrão. Em todas as culturas a mecanização foi introduzida e avançou muito, e na cana vem avançando demais, e nós vamos perdendo postos de trabalho, né, gera desemprego. Então esse é um outro efeito desse padrão de produção agrícola, e é evidente que isso não atende ao projeto democrático da Constituição de 1988, que tem sua síntese no artigo 3º, que diz que o objetivo da República Brasileira é construir uma sociedade livre, justa e solidária, na qual o desenvolvimento deve estar voltado necessariamente para a erradicação da pobreza, da marginalização, para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a promoção do bem de todos, do bem comum. Ora, um projeto que é altamente concentrador, que concentra a propriedade, concentra a renda e riqueza, concentra poder político, gera exclusão social e produz danos ambientais, porque a monocultura em si, ela é danosa ao meio ambiente, qualquer tipo de monocultura, né? Então nós estamos dentro de um padrão que nós podemos considerar que do ponto de vista político é antidemocrático e que do ponto de vista jurídico é inconstitucional, né? Os problemas ambientais são seríssimos, a população dessa região conhece muito bem o impacto, né, da monocultura da cana, a questão mais visível, né, a questão da palha da cana, das queimadas de cana, que gera alta concentração de poluentes na baixa atmosfera e agravamento e eclosão de doenças respiratórias. Estudos aqui das universidades da região têm demonstrado que também com a queima se liberam substâncias carcinogênicas e mutagênicas, fazendo aumentar a incidência de câncer, né? Além disso, o fogo atinge o pouco que resta dos nossos remanescentes de vegetação nativa, diminuindo, portanto, questão da fauna, a biodiversidade, né? A flora e fauna. Enfim, os impactos são grandes. A sujeira produzida pela queima atinge os centros urbanos, as donas de casa colocam a roupa no varal, tem que lavar de novo, tem que lavar o quintal 2, 3 vezes por dia, aumenta o consumo de água tratada. E quem banca tudo isso? Quem banca tudo isso é a sociedade, né? Ou seja, os produtores de cana, eles exportam os problemas ambientais e a sociedade é que acaba tendo o grande prejuízo. Isso tudo é inconstitucional, isso tudo é ilícito, e é por isso que o Ministério Público, o movimento ambientalista e a sociedade de uma forma geral condenam essas práticas. Devem estar atentos a isso. E atentos a isso, e o Ministério Público tem atuado com firmeza no sentido de tentar resolver isso no âmbito dos inquéritos civis administrativamente, ou na impossibilidade, mediante o ajuizamento de ações civis públicas, né? Perfeito. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Dizem por aí que você não pode controlar o tempo, estar em 2 lugares simultaneamente, muito menos escrever o seu futuro. Quem disse que não? Na pós-graduação EAD da Uniara, você pode estudar na hora que quiser, pode estar na sua casa e na faculdade ao mesmo tempo e ser dono do seu destino. Pós-graduação e evolução, à distância de um clique. Acesse uniara.com.br. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7129 ou 3301-7173. No programa de hoje, nós estamos recebendo a honrosa presença de um ilustre promotor de justiça aqui da nossa região, que é o Dr. Marcelo Goulart, que é promotor em Ribeirão Preto. Dr. Marcelo, o senhor bem colocava essa questão, então, da função social, que hoje a propriedade dita como plena, que o sujeito compra um imóvel e faz o que quer, hoje já não é mais assim, está muito claro isso na legislação. Mas eu pergunto ao senhor, e na prática, como é que a gente pode ver isso funcionar? Como é que o cidadão comum, o senhor até mencionou a dona de casa lá que lava a roupa 2 vezes, 3 vezes, como é que ela reclama, como é que ela faz valer o seu direito de não ver aquelas casquinhas de queimada de cana caindo no seu quintal? O cidadão que não se conforma com essa situação, ele tem alguns caminhos, né, que ele pode tomar. Um caminho é um caminho individual da reclamação às autoridades competentes para que tomem providência.
as questões ambientais, então, devem ser encaminhadas à Polícia Ambiental, à CETESB, né, ao Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, que vão fazer uma primeira análise do caso, tentar resolver o problema de forma administrativa e, não conseguindo isso, comunica ao Ministério Público. O cidadão também pode ir diretamente ao Ministério Público, fazer a reclamação, mediante uma representação, mediante um encontro com o promotor, que reduz a termo as suas declarações, e a partir daí instaura um inquérito civil, apura os fatos, em se comprovando a existência de um dano ambiental, tenta, num primeiro momento, uma solução também no âmbito administrativo, através de um compromisso de ajustamento de conduta, que é um acordo, para que aquela pessoa que está violando um bem ambiental, então ela ajuste a sua conduta no sentido de reparar o dano e no sentido de prevenir que esse dano volte a acontecer. Na impossibilidade dessa solução administrativa, cabe ao promotor de justiça, então, ajuizar uma ação civil pública, levando o caso ao conhecimento do judiciário, é garantida a defesa do infrator ambiental, que vai contestar a ação, as provas são produzidas e, afinal, o judiciário, então, resolve o caso. Né? Então, esse é isso que acontece. Né? Na nossa região, nós temos alguns problemas que têm levado a uma grande atividade do Ministério Público. Né? A queima da palha da cana-de-açúcar, que nós já discutimos aqui no bloco anterior, e a questão florestal. Né? Desde meados do século XIX até agora, praticamente o estado de São Paulo foi todo ele desmatado. Pouco resta de maciços importantes no estado de São Paulo. Então, o prejuízo é enorme, o passivo é enorme. Então, nós temos realizado um trabalho junto com a Polícia Ambiental, junto com o DPRN, junto com os movimentos ambientalistas, no sentido de aplicar efetivamente o Código Florestal e recuperar parte daquilo que nós perdemos em razão desse padrão de agricultura que é antiambiental. Então, nós temos atuado no sentido de recompor as chamadas áreas de preservação permanente, que são as matas ciliares, aquela que fica ao longo dos cursos d'água, ao redor das nascentes, lagoas, topos de morro, encostas, que são áreas onde tem de ter a vegetação, ela cumpre uma função ambiental importantíssima, inclusive da proteção das águas, proteção das encostas e do solo, mas, sobretudo, nosso trabalho nesse nosso trabalho, nós estamos priorizando a reserva florestal legal. Na região sudeste do país, todo imóvel rural tem que ter pelo menos 20%, né, de reserva florestal no imóvel, né? Esses 20%. Praticamente nós não temos mais isso. Né? Isso que eu ia perguntar, isso está sendo observado? Né? Isso não foi observado e agora nós temos que, então, aplicar o Código Florestal para restabelecer, né, recuperar, meio que correr atrás do prejuízo. Exatamente. Então, nos últimos anos, nós estamos priorizando isso. Em relação às áreas de preservação permanente, já houve uma sensibilização por parte dos proprietários rurais. Então, inicialmente nós ajuizávamos muitas ações, instaurávamos muitos inquéritos civis, uma vez que os proprietários não queriam recuperar as chamadas matas ciliares. Hoje não, já houve uma sensibilização, já viram que isso é importante, inclusive, para garantir uma exploração econômica adequada do seu imóvel, e, portanto, já existe um processo até por iniciativa do setor empresarial rural, no sentido de recuperar as matas ciliares. Mas, no entanto, há uma grande resistência em relação à reserva florestal legal. Né? E nisso nós temos tomado iniciativas na Bacia do Pardo. Hoje eu sou promotor de justiça da regional da Bacia do Pardo, né, que pega de Caconde a Morro Agudo, passando por Ribeirão Preto. Né? Então, eu já, nesses últimos 3 anos, da instalação dessa promotoria regional, já instaurei centenas de inquéritos, já fiz também dezenas e dezenas de acordos, já ajuizei dezenas e dezenas de ações, e a resposta do judiciário tem sido muito boa. Isso que eu ia perguntar, como é que os juízes estão decidindo? Na questão da reserva legal, o sucesso é muito grande. Que bom. Em primeira instância, nós ganhamos todas, e no Tribunal de Justiça, com a instalação da Câmara Especial do Meio Ambiente, nós estamos também ganhando todas as ações. E é um processo muito rápido, porque a prova é meramente documental. Né? É pegar a matrícula do imóvel e verificar se a reserva foi averbada ou não foi averbada. Né? E, portanto, a instrução do inquérito civil é rápida e a ação judicial também é rápida, porque não depende de prova pericial, nada disso, é o julgamento antecipado do mérito. Né? E, portanto,
a tramitação é muito rápida. Na questão das queimadas, eu não posso falar que o sucesso é tão grande como da reserva legal. Em primeira instância, sim. Os juízes da região conhecem o problema, vivem o drama das queimadas e, portanto, em primeira instância, nós ganhamos a grande maioria, se não quase todas as ações que envolvem queimada. Mas no Tribunal de Justiça, infelizmente, ainda há uma divisão muito grande, né? E a maioria das decisões, infelizmente, são contrárias àquilo que o Ministério Público defende, né? E, portanto, mas o avanço tem sido grande, em razão da pressão do movimento ambientalista, da indignação da sociedade. Acho que a própria discussão da ação do Ministério Público, das decisões de primeira instância, a região aqui de Ribeirão Preto e Araraquara foi a que mais avançou no sentido de terminar com as queimadas. Né? Só na microrregião de Ribeirão Preto, mais de 50% da área plantada já não é mais queimada. E houve, então, uma vitória significativa disso. Se pegarmos outras regiões do estado, nós vamos verificar que estão muito mais atrasadas. E eu analiso da seguinte maneira: foi a pressão social, a ação do Ministério Público, né, que levou ao setor produtivo recuar e adotar outras formas de cortar a cana. Sem dúvida. Doutor Marcelo, infelizmente o nosso programa chega ao final. Eu até gostaria de discutir muito com o senhor sobre aquífero Guarani, que eu acho que é um tema também muito importante, que eu sei que o senhor tem também uma convicção a respeito deste assunto bastante importante, mas infelizmente o nosso tempo chega ao final, mas com certeza traremos o senhor de volta aqui no programa Nosso Direito e eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Galhardo, grande juiz. Obrigado. Um destaque nacional na área da infância e juventude, que é uma área que eu também atuo, gosto muito de atuar. E estar aqui na Uniara conversando com vocês, com os alunos e com os telespectadores. Mais uma vez agradecemos ao Dr. Marcelo Goulart e a você, telespectador, convidando a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.